Seja bem-vindo, você amigo mecânico, ao nosso canal Mecânico Online. Estamos aqui na oficina Pegasus, que está localizada no bairro de Lausanne, em São Paulo, para levar para você os detalhes de reparabilidade da nova S10. E junto comigo nós temos o Kleber, ele que trabalha aqui na Pegasus. Kleber, seja bem-vindo ao nosso canal. Para a gente começar, quero que você conte um pouquinho a sua história como mecânico de automóveis. Há quanto tempo você trabalha como mecânico de automóveis? Eu trabalho como mecânico desde 13 anos de idade. Comecei na oficina, limpando a oficina, passei a meio oficial, ajudante, assim foi indo. Com o tempo foi evoluindo, fazendo o curso, até chegar aqui na Pegasus. Ou seja, mecânico a vida inteira. E você então disse que há 13 anos de idade, hoje você está com quantos? 45. 45, então um bom tempo como mecânico. Muito bem. Então, Kleber, nós temos a nova S10, que foi lançada, como eu falei agora há pouco, em maio desse ano, já como versão 2017. E nesse trabalho que, de uma maneira geral, não só a General Motors, mas todas as fabricantes de veículos estão desenvolvendo, o grande objetivo deles é levar cada vez um produto melhor, que consuma menos combustível e que seja eficiente. Correto. Então, nesse caso aqui do motor diesel 2.8, que oferece 200 cavalos de potência e 51 kg de torque, no caso dessa versão, que é a versão com câmbio automático, eles fizeram um trabalho por dentro, diminuindo o peso dos materiais que são utilizados dentro do motor. Aqui por fora, por exemplo, mudaram o alternador, alternador mais eficiente, inclusive foi mudado o posicionamento. Agora eu te pergunto, nessas mudanças que foram feitas, no que você observa aqui nesse motor, ficou mais difícil, ficou mais fácil na hora de você fazer um diagnóstico, você fazer uma manutenção, você trocar um item? Ficou bem mais fácil. Ficou mais fácil? Esse alternador era na parte inferior do motor. Correto. Era bem mais complicado para se trocar. Hoje em dia colocaram na frente, facilitando bem o uso e manuseio dele. Isso no caso de você trocar o alternador. Isso. E a correia, propriamente dito? Também, bem melhor. Bem mais fácil. Isso. Estou observando aqui, por exemplo, filtro do óleo do motor. Filtro do óleo do motor é o chamado filtro ecológico. Isso, que é o filtro trocado com refil. Correto. Mantém a parte de metal e troca-se só o refil dentro dele. Bem mais... E nesse caso, por exemplo, na hora de você fazer o aperto final, você tem a necessidade de usar o torquímetro, está marcado ali na tampa, o quantos newton-metros você tem que utilizar de Geralmente torquímetro? eles não especificam, mas a gente procura nos nossos manuais e verifica com quanto é apertado e aperta assim, com o torquímetro, corretamente. Porque como é uma peça de plástico, pode se quebrar se apertar demais. Ainda falando do alternador, há necessidade de alguma ferramenta especial, alguma ferramenta específica para fazer a troca desse alternador? Não. O alternador são ferramentas normais mesmo. Ferramenta de uso normal da oficina. Depois, então, passando aqui já para a parte elétrica, né? Nós temos então a bateria, temos então a caixa de fusíveis aqui. Alguma dificuldade em acesso? Não, nenhuma. Tudo muito fácil, muito simples. Vamos abrir essa caixa então para mostrar como é que está a disposição dela por dentro? Muito fácil o acesso, ó. Sem problema nenhum, os fusíveis muito bem colocados, bem vedadinha para evitar penetração de água. Aliás, você falou penetração de água. Esse é um carro que ele tem tração 4x4 e, obviamente, né, quem comprar um carro como esse provavelmente vai para a terra, como a gente já teve aqui. No caso, esse é um carro da frota da General Motors do Brasil, que foi cedida para que a gente faça essa matéria e, com certeza, algum outro jornalista que utilizou foi para a terra com ele. A gente consegue observar alguma situação aqui no motor que ficou um pouco dessa terra aqui no motor. Sim. Bom, o cara vai querer lavar esse motor. Qual o procedimento correto para que seja feita essa lavagem? Pode até lavar, mas não é muito aconselhável lavar este local, porque já tem até um aviso na própria tampa. Na própria tampa já está identificado. Porque aqui é a parte elétrica, não pode ficar jogando jato d'água direto, e aqui é o módulo do motor. Correto. E não pode receber água direto. Se tampar esses dois itens aqui ou evitar de jogar água diretamente aqui, pode lavar sem problema nenhum. Na realidade, o mais indicado seria uma lavagem a seco. Uma lavagem a seco seria o mais indicado para evitar qualquer problema. Evitar molhar esse local aqui. O resto, sem problema nenhum. Já aqui no sistema de freio, nós temos então o servo-freio, temos o reservatório do fluido. Se no caso, por exemplo, tiver que fazer alguma manutenção nesse sistema, é necessário deslocar a bateria?
Sim, mas não há necessidade de desligá-la. Você pode ver que tem um espaço bem maior aqui, que você pode soltar ela, empurrar ela um pouquinho para frente e trabalhar com bastante espaço bem livre aqui na frente. Não haveria necessidade não, de arrancar a bateria, não. Só afastar um pouquinho para frente para você ganhar espaço para remover os parafusos. Para fazer a remoção. Isso. E no caso, por exemplo, de ser necessário desligar essa bateria, pode causar algum dano na memória, na memória do ECU? Pode sim, pode desconfigurar todo o veículo, pode causar até algum dano em algum componente eletrônico, pelo fato de desligar e ligar a bateria, então, de pico de tensão. Então teria que se ter um procedimento. O ideal seria você alimentar o sistema com uma outra bateria, tirar essa, mantendo o sistema alimentado e colocar a bateria nova, sem desalimentar o sistema do veículo. Ok. Agora partindo aqui para a parte do motor propriamente dito, né, no que diz respeito à linha de combustível. No caso, é um motor diesel com sistema Common Rail. Normalmente, o que é feito em termos de manutenção preventiva nesse sistema? Limpeza dos bicos, basicamente isso, trocar filtros, nada mais. O resto, tudo funciona normal. E no caso você teria que ter equipamento de diagnóstico para fazer a leitura. E uma máquina apropriada para fazer a limpeza dos bicos, que não é qualquer máquina que limpa esses bicos. Correto. Já na parte de sincronismo no motor, correia sincronizadora? Isso, correia sincronizadora, correia dentada. Correto. Isso aí dá pra gente fazer sossegado, sem problema nenhum. Isso aí é só você ter o esquema da correia dentada, o diagrama dela correto, substituir ela. E aí, no caso, haveria necessidade de ferramentas específicas para aí sim, com certeza. Substituição. Especial. Muito bem. E depois, então, a parte, né, do sistema de aspiração do ar. Temos aqui o filtro do ar. Alguma dificuldade para fazer a troca desse elemento filtrante? Não, nenhuma. Basta remover a tampa, o duto de ar, soltar os parafusos frontal e puxar o filtro de ar para fora. Muito bem. Ali a bomba do ABS. Na parte da bomba do ABS, passou a ser, por exemplo, um sistema importantíssimo dos veículos de uma maneira geral, e principalmente desse que tem, por exemplo, um sistema de auxílio em rampa. Ele tem controle de tração e tudo isso funciona junto com o ABS, não é? Sim. Tudo isso funciona junto com o ABS. No caso, quais os cuidados na hora de fazer a manutenção de um sistema como esse? Olha os cuidados, tomar cuidado. Tomar cuidado com o chicote eletrônico dele. Na hora de encaixar, se não souber encaixar, encaixa errado. No caso de substituição, arrancar o caninho. Na hora de colocar, tomar muito cuidado. Como é tudo de alumínio, pode espanar a rosca. São os cuidados que devem ser tomados. Tá? Para não estragar a rosca no próprio ABS. Porque aqui, como aqui é alumínio, aqui é metal, vai estragar a rosca se apontar errado. Muito bem. E aqui temos o líquido de arrefecimento, né? No caso, tem que ser observado aí, no caso de uma substituição do líquido, ou mesmo na hora de completar o líquido, tem que ser observado o quanto deve ser utilizado de água e quanto deve ser utilizado de líquido. E segue o mesmo procedimento, apesar... Geralmente, padrão é 40%. 40% de líquido e 60% de água. Muito bem. Depois, então, um detalhe também que eu considero importante, principalmente para esses novos motores, você pode observar que aqui na tampa você tem a especificação do óleo que vai ser utilizado, não é mesmo? Sim. Exatamente por quê? Porque esses motores hoje em dia, eles são projetados para trabalhar com esse tipo de óleo específico, né? Que o óleo ele não trabalha só dentro do motor, mas ele atua em solenoides e outros sistemas que estão envolvidos, e se você utilizar um óleo de uma especificação diferente, você pode danificar o motor, não é mesmo? Sim, pode gerar ruído, barulho, tudo isso. Muito bem. O óleo pode acender. Muito bem. Você pode usar. E interessante também que nesse caso específico desse carro, ele mostra no painel a quantidade de horas trabalhadas do motor, né? Sim, indica. Só que uma coisa que eles não colocaram, no manual eles não determinam quanto tempo deve se rodar em horas para fazer a substituição do óleo do motor. Uma coisa que eles deveriam ter colocado. Ele está especificado ainda em quilometragem. Em quilometragem. Muito não bem. Em óleo. Ele especifica quilometragem e tempo, não horas. É uma coisa que está falha no manual dela ainda. Entendi. Mas, de qualquer maneira, existe no painel, existe então... painel, se a pessoa quiser seguir algumas horas, ele determina e troca o óleo a partir das horas. As horas de motor trabalhado. Muito bem. E ainda falando dessa parte aqui de arrefecimento, então nós temos aqui todo esse sistema aqui na frente. No caso de fazer uma manutenção ou a troca de um radiador, alguma coisa nesse sentido, seria necessário
desmontar a frente ou ele tem acesso fácil? Desmontaria só essa parte aqui, ó. Pode ver que é parafusado, essa posta é removível, você tira só ela, tira aqui e o radiador já sai. Não há necessidade de arrancar a frente do carro. Correto. Mais algum detalhe nessa parte de motorização que te chama a atenção? Está muito bem colocado as coisas, bem feito. Acredito que a mudança veio para melhor. Eu fui verificado na parte inferior do veículo. Dá para ver que o câmbio é um câmbio fácil de se remover, não colocaram muito obstáculo por baixo. Ficou um carro bem bom de se trabalhar nele. Bom, já que você falou da parte inferior, então o nosso próximo passo aqui é mostrar para você o undercar da nova S10, que como nós falamos no começo, eles tiveram aí um trabalho para mola, amortecedores, nova carga de mola, nova carga de amortecedores. Vamos conferir se isso muda na hora de você reparar? Bem, então agora vamos mostrar para você uma parte do undercar da nova S10, que foi lançada em maio desse ano. Kleber, começamos então pela parte de freio, né? O que foi divulgado pela General Motors no Brasil, pela marca Chevrolet, é que eles fizeram um trabalho aqui no sistema de freio para diminuir componentes e deixar ele mais eficiente e também mais leve. Isso muda em termos de reparação? Visualmente, parte de freio que mudou. Travas novas, acredito que para tirar barulho, que nas anteriores fazem muito barulho de pastilha, com isso eles vão reduzir barulho, ruído de roda de pastilha mesmo na roda. O restante visualmente ok, normal. E, por exemplo, para você fazer a substituição das pastilhas, há necessidade de alguma outra ferramenta do que você já estava acostumado? Nesse caso aqui visual não, é ferramentas normal de trabalho mesmo. Correto. Aí depois então passando para a parte de molas e amortecedores. Outra carga para mola e amortecedor em relação a S10 2016-2016. Essa daqui era 2016 e 2017. Outra carga para mola e amortecedores. Sim, visualmente não muda nada, mas como vocês mesmos dizem, se há uma diferença de carga de mola, tem que tomar cuidado para não colocar do modelo antigo neste modelo, senão você vai ter um problema de altura de veículo, que vai dar diferença mesmo. Então você precisa ficar bem atento na hora de adquirir essas peças para o seu cliente, né? Então você tem que ficar atento. Se a S10 é 2016, 2017, há amortecedor mola específico dela e o mesmo acontece com pastilhas e discos de freio, não é mesmo? Correto. Já a parte, por exemplo, da bandeja, pivô, bieleta que nós temos aqui na parte de suspensão, alguma dificuldade para realizar manutenção, realizar troca de peças? Não. Tudo normal, continua como do modelo anterior. Também as mesmas ferramentas? Mesmas ferramentas. Muito bem. Não dá nada. Muito bem. E depois, então, nós podemos ressaltar também aqui, no caso, o sistema do ABS, não é mesmo? Sim. Que ele trabalha trabalha junto com uma série de outros sistemas eletrônicos que a picape tem. Por exemplo, essa picape ela tem o sistema de auxílio em aclive. Quando você aperta o botão, pode deixar que ela vai descendo sozinha e vai se mantendo. Exatamente. Isso funciona em conjunto com o ABS? Isso, esse conjunto funciona em conjunto ao ABS, ao câmbio e ao motor. Correto. Os três conjuntos têm que estar funcionando corretamente, tudo sem erro nenhum, senão não funciona. É os três em conjunto que faz o sistema funcionar corretamente. E isso não influencia na troca da pastilha? Não, troca de pastilha você pode fazer uma troca de pastilha normal, tá? Só tomando os cuidados que sempre tem que se tomar. Para não forçar muito, não querer quebrar nada, tomar cuidado com os flexíveis, não apertar excessivamente os parafusos que não pode quebrar, verificar se tem travamento no pino da pastilha para ver se não está travando. Esses são os cuidados que tem que tomar. Freio normal, não por ser um ABS que há diferença, não, tem que tomar os cuidados normais. Muito bem, então vamos agora para a parte traseira, ver como é que está essa parte de suspensão da nova S10 na parte traseira. Não só a parte de suspensão, como também a parte de freio. Começando pelos freios, permanece o freio a tambor. Correto. Alguma dificuldade para realizar manutenção nesse sistema? Não, nenhuma. Basta soltar o parafuso que segura o tambor e puxá-lo para fora, que ele sai normal, sem problema nenhum. Muito bem. E às vezes você também pode se perguntar, poxa, mas por que não colocaram o freio a disco na parte traseira? Conversando com o pessoal de engenharia das fábricas, a explicação que eu recebi foi a seguinte: no caso de um veículo como esse, que é uma picape,
tem a parte, a caçamba para você carregar, para você colocar carga. O freio a tambor é mais eficiente. Já no caso do SUV, como por exemplo o S10, tem um derivado SUV que é o Trailblazer. No Trailblazer, sim, o disco traseiro, o freio traseiro, ele é a disco. Nesse caso, é mais eficiente o freio a disco. Falando então ainda da suspensão, temos então a suspensão com mola e amortecedor. Sim. Dificuldades para fazer manutenção nesse sistema? Não, nenhuma. Nenhuma. Tudo normal, como no modelo anterior. O único cuidado que tem que se tomar com o chicote do ABS que passa do lado de lá. No caso de remover o amortecedor e deixar a suspensão descer muito, vai quebrar o chicote do ABS. Correto. É um cuidado que tem que se tomar. Outra coisa, a mudança que houve. Se tratava de um veículo com um sensor do ABS em cima do diferencial. Agora colocaram um em cada roda individualmente. Ficou bem melhor. E isso facilita em termos de eficiência e também para reparo? E para reparo também. Fica mais fácil de se mexer. Correto. E a parte de mola, aí é para um profissional, é um profissional especializado que faz esse trabalho, isso, né? É o famoso moleiro, né? Exatamente. Muito bem. Vamos levantar ela mais um pouquinho para a gente conhecer um pouco mais a parte de baixo? Vamos. Bom, então mostrando aí para você um pouco mais do undercar da nova S10, a S10 2017. Aqui a gente já tem mais alguns detalhes, por exemplo, da parte de bandeja, né, Kleber? Então, por exemplo, para você trocar pivô, há necessidade de trocar o sistema todo ou ele é separado? Ele é separado, pode remover os 4 parafusos que seguram ele na bandeja e esse que segura ele na manga de eixo, ele vai sair normal. Troca-se só a peça, só o pivô. Não há necessidade de trocar a bandeja completa. Certo. E aqui também você tem o sistema para fazer o alinhamento dessa parte, sim, né? Tá tudo... O alinhamento é feito pela regulagem das arruelas aqui na bandeja. Correto. Depois, então, é bom lembrar que é um carro 4x4 e esse 4x4 é de acionamento eletrônico, né? Então o motor que aciona ele também está nessa parte do undercar. E você estava me falando também que temos um detalhe da bomba de combustível. Positivo, isso. Vou colocar a bomba de combustível muito bem guardadinha, escondida bem na longarina do veículo. Tá? Essa é a bomba de combustível do veículo. Certo. Bomba de combustível. O módulo completo está aqui dentro. E já que estamos falando de combustível, também vale lembrar, né, que esse tipo de carro, ele tem uma especificação que você tem que usar o óleo diesel no mínimo o S10 para não comprometer o sistema de combustível, o sistema de emissões, né? E o filtro de particulado dele, se no caso você usar um diesel de má qualidade, ele vai indicar. Vai danificar. Vai danificar e vai indicar. E no caso de uma indicação como essa, você perde a garantia do veículo. Então vamos lá. Então mostramos então um pouco mais da parte aqui do undercar. Como eu tinha dito anteriormente, remoção do câmbio é muito fácil, tá vendo? Tira-se a travessa que segura ele, solta-se o cardão, a volta do câmbio e se remove muito fácil. Uhum. Provavelmente a parte de cima é chicote, remove o chicote, desliga e ele desce, sem problema nenhum. E ficou muito bom. Com bastante espaço para trabalhar aqui, né? O tanque de combustível também é muito fácil de se remover se houver necessidade. Pelo que foi visto, ele é um pouquinho maior do que o tanque anterior. Certo. Eles aumentaram um pedaço dele aqui, ó. Não tinha, ele era só até aqui. Aumentaram um pouquinho do tanque de combustível também. Certo. E depois então aqui a parte da suspensão traseira. Aqui encontra-se o sensor de ABS. Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Correto. E a parte do diferencial também está aqui, né? Lembrando que ele tem... tração 4x4, tá? Então tem o diferencial na frente e também o diferencial lá atrás. Exato. E o motor que faz o acionamento do 4x4 é esse aqui, né? Exatamente, correto. Então é um motor eletrônico, no caso de algum reparo, alguma manutenção nesse tipo de equipamento, é necessário um profissional especializado? Com certeza, tá? Identificando o defeito dele, remove seus parafusos, arranca-se ele e coloca-se o novo, sem haver necessidade de remoção do 4x4. Certo, e sem haver a necessidade de remover o câmbio. Muito bem. Então vamos lá, então vamos voltar aqui um pouco mais para frente então da nova S10. Também vale ressaltar, né, Kleber, que esse veículo, ele tem uma eletrônica embarcada muito grande. Sim. Então, por exemplo, né, como nós citamos, ele tem sensores
de proximidade para indicar se você está próximo de um outro carro ou não. Ele tem o sistema que costuma se chamar de piloto automático, mas na realidade ele é um controlador de velocidade, né? Onde você programa lá, por exemplo, 80 km por hora e ele continua, ele se mantém nessa velocidade de 80 km por hora. Além disso, o sistema OnStar. O que é o sistema OnStar? A General Motors trouxe isso para o Brasil, que é um sistema que eles trabalham isso há muito tempo nos Estados Unidos e em outros países, onde tem uma central de serviço. Você aperta o botãozinho, né, uma pessoa vai te atender e você pode pedir uma localização de rota, você pode pedir, por exemplo, para fazer uma reserva no restaurante, você pode pedir o horário de um filme que você quer assistir. Se você está com a sua esposa, quer marcar cabeleireiro para ela, você marca também pelo OnStar, ou seja, é uma central de serviços. E tudo isso funciona na eletrônica embarcada do carro. Funcionando na eletrônica embarcada do carro, o que é necessário para você fazer diagnóstico desse sistema? Então, para poder se mexer nesse sistema, tem que ter um equipamento de diagnóstico atualizado, senão você não consegue fazer nada. Se você tiver um equipamento atrasado, ele não vai fazer leitura, porque o carro já é um veículo 2017. Então, por isso, o equipamento tem que estar atualizado até 2017. Aí sim você consegue fazer algum tipo de reparo e manutenção no sistema. Muito bom nesse veículo porque tem sensor de pressão de pneu. Caso um pneu fique um pouco murcho, abaixo da calibragem normal, já vai avisar para o motorista que ele deve passar em algum lugar para calibrar o pneu. É um sistema muito bom. Tá? Ou seja, todas essas situações, elas funcionam na eletrônica embarcada do carro. E você tem que ter realmente conhecimento técnico, né, para você saber avaliar e fazer um diagnóstico num veículo como esse. Corretamente, porque nem sempre um pneu murcho ou descalibrado vai fazer acender. O próprio sensor pode ter defeito, mas se você não tiver um equipamento atualizado de diagnóstico para poder fazer a leitura, para você descobrir qual pneu está com do veículo está com defeito, você não resolve o defeito. São as coisas dos tempos modernos. O mecânico cada vez mais tem que ser também o técnico em eletrônica, né? Tem que ser, senão ele não descobre qual pneu que vai estar com o sensor estragado, porque ele avisa que tem um sensor estragado, só que ele não determina qual roda está com o sensor estragado. Aí você tem que entrar com o aparelho de diagnóstico para poder identificar qual pneu está com defeito para você fazer o reparo. Muito bem. Bem, então hoje no canal Mecânico Online mostramos para você os detalhes de reparabilidade da S10 2017 aqui na Pegasus, a oficina que está localizada na zona norte de São Paulo, no bairro de Lausanne Paulista. E o diretor da Pegasus é o Silvio Cândido, que está aqui junto com a gente. Agora no final você vai aparecer, né, Silvio? Então, né, só para a gente encerrar, quanto tempo você tem a Pegasus? A Pegasus hoje, eu sou o Silvio, né? A gente tem a Pegasus há 31 anos. Hoje nós demos a chance para o Kleber para poder começar a aparecer na matéria, porque é legal o nosso técnico, que é o responsável hoje, né, Edson, para poder começar a evoluir um pouquinho, né? A Pegasus tem 31 anos, hoje o Kleber está com a gente há 15, e o que é legal, as matérias que a gente fazem aqui, pessoal, é para mostrar para vocês que tem tecnologia nova, tem reparos novos, tem muita coisa chegando, entendeu? Para ninguém ficar achando que vai consertar carro no achódromo, né? Que eu vou lá, vou trocar uma peça, trocar outra. Então por isso que é bom o mecânico trazendo informações pra gente, e a gente, de oficina para oficina, mostrando para vocês o que acontece. Tá? Muito obrigado por vocês terem escolhido a Pegasus para poder fazer esse serviço. Não, e com certeza vamos escolher muito mais, vamos continuar fazendo muito mais. Eu é que te agradeço aqui por ter cedido o seu espaço, ter cedido o seu tempo para a gente participar com a gente. Muito obrigado mesmo, Silvio. Ok, bom dia, galera. E você, Kleber, muito obrigado pela sua participação junto com a gente. Tenho certeza que foi uma participação realmente muito esclarecedora. Muito obrigado por estar junto com a gente aqui no nosso canal Mecânico Online. Ok, eu que agradeço por poder estar ajudando as pessoas que conhecem para conhecer um pouco mais de carro. E você, amigo mecânico, continue acompanhando o nosso canal Mecânico Online, curta a nossa página no Facebook, receba a revista. Se você não recebe ainda a revista, entre em contato com a gente na nossa redação para saber como é que você faz para receber a revista, e continue acompanhando o material do O Mecânico, que ele é feito especialmente para ajudar você no seu dia a dia de trabalho.